Você já teve aquela sensação estranha de que deveria mudar de caminho? Ou sentiu um livramento de algo que você nem viu chegar? Muitos chamam de sorte ou intuição, mas a verdade é muito mais profunda. Neste exato momento, existe um exército em movimento ao seu redor, agindo em silêncio para que o seu pé não tropece. Hoje, nós vamos abrir as cortinas do mundo invisível e entender quem são os guardiões que acampam ao seu redor enquanto você dorme, trabalha e vive. O mundo invisível está em constante movimento. E enquanto os olhos humanos se ocupam com o visível, o céu trabalha em silêncio. Há um ministério ativo, vigilante e contínuo acontecendo agora, neste exato momento. Anjos se movem entre o céu e a terra, enviados para guardar, orientar e proteger os que pertencem a Deus. Essa verdade atravessa a Escritura e ecoa nos relatos do grande conflito entre o bem e o mal. Até o próprio inimigo reconheceu essa proteção quando disse: "Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem?" Jó 1, 9 e 10. Não era uma suposição, era um reconhecimento forçado de uma cerca invisível erguida pelo céu. O salmista revelou o mesmo cenário oculto quando declarou: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Salmos 34, 7. Nada é aleatório, nada é solitário. Cada passo do justo acontece dentro de um território vigiado, onde forças celestiais se posicionam em silêncio, aguardando ordens, atentos a perigos que jamais perceberíamos. Jesus confirmou essa realidade ao falar com voz firme e solene: "Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai." Há uma ligação direta entre o céu e a vida daquele que crê. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo, com acesso constante à presença de Deus, recebendo instruções específicas para proteger, orientar e livrar. No entanto, essa proteção não anula escolhas. Por isso, somos advertidos a nunca iniciar um dia sem confiar os caminhos ao Pai Celestial. Anjos são comissionados para cuidar de nós, e quando nos colocamos sob essa proteção, no tempo do perigo eles se colocam ao nosso lado. Mesmo quando, sem perceber, estamos prestes a exercer uma influência errada, eles atuam silenciosamente, escolhendo palavras, direcionando pensamentos, influenciando ações. O céu intervém antes que o erro se torne irreversível, antes que o coração se afaste por completo. Esses mensageiros não apenas vigiam os fortes, mas caminham com os frágeis. Anjos são enviados para ministrar aos filhos de Deus que são fisicamente cegos. Anjos guardam os seus passos e livram-nos de milhares de perigos que, desconhecidos a eles, juncam o seu caminho. Existe um cuidado pessoal, íntimo e constante. Eles estão ao nosso redor mesmo quando ignorados, mesmo quando rejeitados. Ainda assim, muitos se afastam dessa influência protetora e escolhem caminhos onde a comunicação com forças contrárias se torna possível. O céu observa com reverência e tristeza. Em meio às águas revoltas da vida, Deus continua segurando os ventos em suas mãos e controlando as águas. Seres finitos, simples pontinhos diante da imensidão, jamais estão fora do alcance do cuidado divino. Quando tudo parece instável, quando a travessia se torna assustadora, anjos do céu ainda são enviados de sua excelente glória para proteger, guardar e sustentar aqueles que confiam no Senhor. A história continua e o conflito invisível segue avançando em silêncio. Dentro do lar, onde a vida acontece em sua forma mais simples e silenciosa, o céu se aproxima com especial atenção. O Senhor é servido pelo fiel obreiro doméstico tanto quanto, ou ainda mais, do que por aquele que prega a palavra. Pais e mães recebem uma missão sagrada, pois são os primeiros educadores de seus filhos, herança confiada por Deus para a formação de caráter que Ele possa aprovar. Quando esse trabalho é feito cuidadosamente, com fidelidade e oração,
algo invisível se manifesta. Anjos de Deus guardam a família, e a rotina comum se reveste de santidade. Antes que o dia comece, o lar pode se tornar um altar vivo. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida, e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Em humildade e ternura, conscientes das tentações e perigos, os pais são convidados a atar seus filhos ao altar pela fé, suplicando o cuidado do Senhor. Essa consagração não fica sem resposta. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Enquanto o mundo avança indiferente, milhares de anjos atuam em silêncio, guardando do mal e repelindo os poderes das trevas que procuram destruir. Mesmo em meio às dificuldades aparentes, há razões constantes para a gratidão. Anjos de Deus vigiam sobre nós. Eles impedem que Satanás obtenha vantagem sobre os que se recusam a andar no caminho do mal, mantendo comunicação direta com o Pai no céu. Exércitos invisíveis de luz e poder cooperam com cada verdadeiro filho de Deus. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder permanecem à destra do Altíssimo, sendo todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Em meio à confusão que envolve o mundo e à perplexidade que pressiona a mente humana todos os dias, Deus chama suas criaturas a desviarem o olhar do caos e contemplarem sua obra. Há um convite silencioso para levantar os olhos acima do ruído, acima das urgências, acima das distrações e perceber que o universo não é desordenado, mas sustentado por mãos divinas. Os corpos celestes são dignos de contemplação. Deus os fez para benefício do homem. E à medida que a mente se ocupa em estudar as obras do Criador, algo invisível acontece. Anjos de Deus estarão ao nosso lado para iluminar nossa mente e guardá-la do engano satânico. Não é apenas conhecimento que se adquire, é discernimento protegido. Anjos celestiais observam atentamente aqueles que buscam iluminação espiritual e cooperam com os que se dedicam a ganhar almas para Cristo, fortalecendo pensamentos, clareando percepções e sustentando decisões. Mesmo nos serviços mais exaustivos, como o ministério aos enfermos, quando as forças parecem se esgotar, há uma proteção silenciosa em ação. Se pudessem ver os muitos perigos através dos quais vocês são guiados a salvo cada dia por esses mensageiros do céu, a gratidão lhes brotaria do coração. Quando Deus é feito força e fundamento, mesmo sob circunstâncias desanimadoras, torna-se possível alcançar uma altura espiritual antes inimaginável, com conceitos elevados, aspirações nobres e percepções claras da verdade. Foi mostrado que mesmo à beira do desânimo e do naufrágio da fé, o anjo da guarda preserva, repetidas vezes, aqueles que permanecem sob a direção divina. A mente iluminada não é fruto apenas de esforço humano, mas resultado de uma cooperação constante entre o céu e aqueles que escolhem confiar. A luta entre o bem e o mal acontece nas decisões mais simples do dia. E Deus não deixa seus filhos sozinhos nesse campo invisível. Há um chamado claro: aprender a confiar, aprender a ir àquele que é poderoso para salvar. Quando o coração se abre em oração sincera e conta ao Salvador exatamente aquilo de que necessita, o céu responde. A promessa é direta e cheia de ternura. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Lucas 18:16. Quem se aproxima assim não é rejeitado. Em vez disso, anjos são enviados para guardar, proteger e afastar as influências malignas, tornando possível praticar o bem de forma que jamais seria alcançada apenas pela força humana. A cada escolha correta, nasce uma consciência viva. Pedir ajuda a Deus, agir em sua força e não entristecer os anjos designados para proteger. Quando maus pensamentos são rejeitados, os anjos de Deus se aproximam e habitam junto, poderosos em força. Os mesmos que fizeram soldados romanos caírem como mortos diante da glória no sepulcro. Eles estão conosco todos os dias, guardando-nos dos assaltos do inimigo.
Mesmo sem ver, não estamos sozinhos. Se a cortina do invisível fosse erguida, veríamos anjos do céu lutando ao nosso lado, pois esse é o seu ministério. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Milhões ministram em favor da juventude, acompanhando cada passo, cada decisão. Onde anjos e seres humanos cooperam, o lugar se torna consagrado. O céu inteiro observa, torce e age. Viver de modo que nada desagrade aos anjos é permitir que a luz celestial brilhe no coração e na mente, conduzindo à vitória e aos tesouros eternos. Quando o céu observa alguém se mover em direção aos perdidos, algo invisível se alinha imediatamente. As inteligências celestes acompanham cada esforço sincero feito em favor dos errantes, e quando veem um espírito terno e compassivo inclinar-se para os arrependidos e caídos, os anjos colocam-se ao lado desse coração disposto. Eles não chegam em silêncio vazio, mas trazendo à memória palavras exatas, capazes de suavizar feridas profundas e erguer almas quase vencidas. Esse é o mesmo cuidado que Jesus demonstrou ao oferecer sua preciosa vida e sua atenção pessoal ao menor dos filhos de Deus, enquanto anjos excelentes em poder acampam-se ao redor dos que temem a Deus. Eles não são enviados para destruir, mas para vigiar, guardar e salvar. Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12:47, declarou Cristo. E essa mesma missão pulsa no ministério angelical. Ao redor de nós, há almas em perigo de perecer, e o céu espera palavras de consolo, não de condenação. Mãos estendidas, não juízo. O perdão é amplamente oferecido a todo transgressor arrependido, levado pelos anjos ministradores a cada alma crente. Aqueles que trabalham pelo bem dos outros não caminham sozinhos, operam em união com os anjos celestiais, cercados por luz, poder, proteção, conforto e inspiração. Deus poderia ter confiado essa obra somente aos anjos, mas escolheu fazer do ser humano seu cooperador, para que participasse da alegria e do reerguimento espiritual que nascem desse ministério de amor. O céu trabalha noite e dia, e quando alguém se dispõe a buscar o perdido, jamais caminha desacompanhado. Em meio às ameaças visíveis e invisíveis que cercam a caminhada do povo de Deus, há uma promessa que sustenta a fé quando as forças parecem falhar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus encarrega seus anjos de salvar seus escolhidos da calamidade, de guardá-los da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Muitas vezes esses mensageiros falaram com homens como um amigo fala com outro, guiando-os para fora do perigo, conduzindo-os a lugares seguros quando tudo parecia perdido. Repetidas vezes, palavras vindas do céu renovaram o ânimo prostrado dos fiéis, levantando corações cansados, desviando o olhar das pressões da terra e conduzindo a fé para realidades eternas. Pela fé, os olhos passam a contemplar vestes brancas, coroas e palmas da vitória que aguardam os vencedores junto ao grande trono branco. Ao redor do povo de Deus, há dois exércitos em movimento. As forças do inimigo, tentando dividir, enfraquecer e confundir, e os exércitos celestiais, milhões e milhões de anjos que vigiam, guardam, animam e fortalecem. A palavra do Senhor ecoa com autoridade. Os que creem caminham entre esses exércitos, sustentados pela presença divina. Os poderes das trevas não triunfarão. Os fiéis permanecerão em pé na presença de Deus, à vista dos santos anjos, enviados para ministrar em favor daqueles que herdarão a salvação. A fé não caminha sozinha, ela é fortalecida pelo céu a cada passo. Saber que não caminhamos sozinhos traz um descanso que o mundo não pode oferecer. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, não guarde ela só para você. Deixe seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e o leve a quem está se sentindo só hoje. E se você deseja continuar alimentando sua fé com essas verdades, inscreva-se no canal e ative o sino. Que a presença dos anjos do Senhor seja sentida no seu lar hoje.
Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.